criação da Terra. Esse é um dos tópicos que tem interesse geral. O número de mensagens que eu recebi com perguntas sobre esse tópico, eu acho que não teve nenhum outro tópico que teve tantas perguntas como esse. Mundo belíssimo esse que nós temos. E o Senhor organizou esse mundo de uma maneira a qual Ele não revelou para a gente ainda. Mas vamos ver algumas coisas que nós não sabemos e vamos ver o que nós podemos deduzir disso. Eu sei, alguns de vocês vão, irmão Martins, lá vai você começar com o que a gente não sabe. Mas a realidade é que, ao nós identificarmos as coisas que nós não sabemos, nós diminuímos a possibilidade de nós cometermos erros de interpretação daquelas poucas coisas que nós sabemos. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre algumas suposições. Existem certas suposições que ao longo dos séculos têm sido transmitidas de geração em geração. São suposições comuns, mas tem que tomar um pouco cuidado com elas. Em primeiro lugar, o relato bíblico da criação, 7 dias. Sim, nós sabemos que foram 7 períodos de tempo. Profetas modernos, como o presidente Brigham Young, falou, olha, foram 7 períodos do processo de criação. Foi 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7.000 anos, o Senhor não disse. Alguns dizem, mas lá que no livro de Abraão, na Pérola de Grande Valor, nós aprendemos que um dia na estrela Colobe é equivalente a 1000 anos terrestres, de fato. Só que as Escrituras não dizem se a Terra foi criada exatamente na mesma órbita de Colobe. Há algumas opiniões que dizem isso, mas nada conclusivo. Além do que, olha só, tem um detalhezinho. O relato de Abraão diz que essa estrela é a mais próxima do trono de Deus, não é o trono de Deus. E quando nós falamos em termos astronômicos, essa história de proximidade, tem que tomar um pouco cuidado com esse termo. Por exemplo, aqui o nosso Sol. A estrela mais próxima de nós depois do Sol fica na constelação de Centauro, chamada Alfa Centauri, também chamada por astrônomos como a Próxima Centauri. Só que ela fica a 4 anos-luz de distância. 4 anos-luz, ou seja, a luz viajando a quase 300.000 quilômetros por segundo leva 4 anos para chegar. Haja proximidade. Então dizer que Colobe era mais próximo não está dizendo que o cálculo de tempo do Senhor seria o mesmo. Eu mesmo considero que o Senhor vive na eternidade, onde o tempo não é contado. Mas que seja, essa é uma suposição que nós temos que tomar cuidado. 7 períodos de tempo. Quando falamos nesses dias, muitas vezes a nossa suposição é que imaginamos dias de 24 horas de duração. E não é isso. São 7 períodos de tempo. Uma outra suposição muito comum, e ninguém para pensar nisso, é que as pessoas imaginam que esses períodos de criação, esses dias de criação, foram imediatamente consecutivos. Ou seja, o segundo dia veio imediatamente depois do primeiro, o terceiro dia veio imediatamente depois do segundo, e as Escrituras não dizem isso. Muito possível que o Senhor tivesse vindo aqui, nessa esfera que Ele estava organizando, com sabe-se lá quantos espíritos pré-ordenados para vir para essa terra, com autoridade, vieram aqui, trabalharam sabe-se lá por quanto tempo, e depois disseram, tá bom, esse foi o nosso dia. E eles vão embora e deixam lá aquela esfera com processos físicos e químicos em andamento, sabe-se lá por quanto tempo, até que eles resolveram assim, olha, vamos voltar lá agora e vamos continuar o nosso trabalho. Não sabemos também se esses dias tiveram a mesma duração uns para os outros. As Escrituras não dizem isso. Então são algumas coisas que nós não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que foi um esforço supervisionado pelo nosso Pai Celestial e dirigido pelo Salvador Jesus Cristo, ou Jeová, como ele era chamado na época. E envolveu sabe-se lá quantos outros espíritos pré-ordenados para vir para cá, aqueles grandes e nobres, e sabe-se lá quanto mais gente. Então, no final das contas, tínhamos essa esfera belíssima. Agora, não sabemos se
a Terra, quando foi organizada, era exatamente dessa forma? Provavelmente não. É muito provável que fosse uma natureza com leis físicas, químicas, completamente superiores às leis que nós vivemos no momento. Ela não era uma esfera decaída, era uma esfera perfeita, tudo era perfeito. Por isso que nós estamos vendo aqui, essa beleza toda aqui no Havaí, é imperfeito. A esfera que Deus criou, a terra que Deus criou, era perfeita naquela ocasião. Então, tem coisas que aconteciam aqui que nós não podemos dizer agora exatamente como é que era. Temos relatos de indivíduos que foram associados, que estiveram associados com o profeta Joseph Smith, onde ele ensinou, de acordo com esses indivíduos, que essa terra foi organizada com materiais que tinham vindo de outras esferas, de outros planetas que haviam sido destruídos anteriormente. E aí aqueles que são fãs de paleontologia ou professores, como a minha amiga Lilian Berquist, pensaram, bom, e os dinossauros, como é que foi? Tá bom, não sabemos no momento. Será que eles existiram aqui ou se eles existiram numa outra dessas esferas? Então tá bom, quando os cientistas vão lá e fazem um teste lá, num fóssil, dizem, olha, isso aqui tem não sei quantos milhões de anos. Tudo bem, não temos problema nenhum com isso. É a duração da matéria. A matéria, como Lavoisier disse ainda na época da Revolução Francesa, a natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, temos muitas perguntas sem respostas ainda. O profeta Joseph relata-se que ele teria dito que a Terra era muito maior do que existe hoje em dia, que ela foi perdendo matéria ao longo do tempo. Muitas coisas ainda que nós não sabemos, então não podemos dizer nada conclusivamente. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte, que nós temos um testemunho de que há um Deus, e esse mundo é dele, ele o fez. Temos promessas belíssimas no livro de Doutrina e Convênio, seção 101, seção 121, onde o Senhor promete que quando o Salvador retornar, ele vai explicar todas as coisas. Ah, que ótimo! Inclusive ele diz, as coisas sobre a terra, pela qual ela foi formada. Seção 121, nós lemos o Senhor dizendo que nessa dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, muitas coisas vão ser reveladas, que nunca foram reveladas antes. E só ver a nossa tecnologia atual, a gente já pode dizer que, poxa, tem muita coisa aqui que, até onde os registros que nós temos do passado dizem, não houve nenhuma outra civilização, até onde os registros nos informam, que tenha tido o desenvolvimento tecnológico que nós temos. Olha só, eu estou falando com você aqui, usando uma tecnologia que 100 anos atrás isso seria considerado feitiçaria, um milagre ou alguma coisa. Temos essas promessas. Muitas coisas nós não sabemos. Agora, temos também isso, essa convergência entre a ciência e a religião. Não há nenhum conflito entre a verdadeira ciência e a verdadeira religião. O que existe é que nós temos instrumentos imperfeitos e limitados para descobrir verdades científicas e temos uma religião onde nós não temos todas as revelações. Mas à medida que mais luz e verdade nos vem através do poder do Espírito Santo, que é a maneira pelo qual o Senhor se comunica conosco, e os nossos instrumentos científicos vão ficando mais perfeitos e mais poderosos, a gente vê essa convergência ocorrendo, até o ponto em que o Salvador vai retornar e vai explicar todas as coisas. Eu tenho paciência para esperar. Eu sempre digo, minha curiosidade intelectual é temperada ou é controlada pela minha fé. E eu tenho fé de que o Senhor vai explicar todas as coisas no devido tempo. Até a próxima.